Bom dia, igreja. Bom dia a todos. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo através do YouTube. Vamos fazer uma oração antes de começarmos a palavra de hoje? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, por este momento de louvor. Nós temos certeza, ó Pai, que o que nós cantamos foi somente para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. E agora, nesta manhã, nesse momento, ó Pai, nós queremos estar ouvindo a Tua palavra, os Teus ensinamentos, que o Senhor possa estar, Senhor, através da mensagem de hoje, trazendo para nós, para mim, para a Tua igreja, Teu ensinamento, ó Deus. Obrigado, Pai. Glórias damos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor está ao nosso lado e nos momentos de alegria. Obrigado, Pai. Eu realmente louvo ao Teu nome, agradeço por tudo. Entrego, Senhor, este momento nas Tuas mãos e oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quando a Sara orou para começar a mensagem, eu estava preparado. Eu falei, 1, 2, 3, agora vai. Aí ela falou, tem oferta. Aí eu tive que voltar de novo à respiração, né? 1, 2, 3, agora vai, né? Mas, irmãos, é com muito temor, né, que estou aqui nesta manhã, mas que realmente eu peço que vocês como igreja não tenham expectativa do que o Edson vai dizer, mas tenham expectativa do que Deus está trazendo para vocês nesta manhã. Amém? Vamos começar então lendo a passagem de hoje. Ela está em Tiago 2, versículos 14 a 26. Eu estarei lendo na versão NVT. Diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé e não a demonstrarem por meio de suas ações? Por acaso este tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, ela está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras mostrarei a minha fé. Você diz que crê que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem? Sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, a fé sem obras está morta. Irmãos, essa carta, a carta de Tiago, ela foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, não um apóstolo, e ela tinha como principal destinatários os cristãos judeus que estavam dispersos naquela região, devido à perseguição que eles estavam sofrendo. É muito interessante, porque a carta de Tiago, ela é uma carta muito prática para a gente. Se vocês lerem a carta inteirinha, você vai ver que Tiago ele tem realmente definições práticas para as nossas vidas como cristão. E o livro de Tiago ele é considerado como se fosse um livro de sabedoria no Novo Testamento, né? No Antigo nós temos Provérbios, né? Tiago seria o Provérbios aqui no Novo Testamento. Ele é bem prático mesmo. Recentemente o pastor Luiz, ele pregou sobre Tiago. Ele pregou, se não me engano, o capítulo 3, que falava sobre controlar as nossas línguas, né? Então hoje nós vamos falar sobre um outro princípio prático, que é sobre fé sem obras é morta.
Uma curiosidade, né? Essa carta de Tiago, principalmente esse trecho, ela foi muito, vamos dizer, criticada por Martinho Lutero, né? Lutero, quando ele começou a traduzir a Bíblia para o alemão, ele estava traduzindo ponto a ponto a Bíblia. E se deparou com Romanos 3:28, por exemplo, que dizia: portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência da lei. Então, Lutero estava com isso no coração dele, né? A salvação é somente pela graça, né? Sou declarado justo pela fé. Aí ele veio traduzindo e chegou em Tiago. Aí ele abriu Tiago e começou a ler. Com certeza ele encontrou dificuldade quando ele se deparou com versículos que diziam: a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, é morta. Ou, vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Imaginem Lutero lendo isso enquanto traduzia. Dizem que Lutero, na hora ele imaginou, não, Tiago ele está contradizendo Paulo. Ele está contradizendo Paulo. Somos declarados justos pela fé. E Lutero, é interessante, ele chamou a carta de Tiago de carta de palha. Aquela palha, você acende, pega fogo e vai embora rapidinho. E Lutero, ele fez o seguinte, quando ele traduziu a primeira vez a Bíblia para o alemão, ele pegou a carta de Tiago e colocou depois de Apocalipse, para vocês terem uma ideia. É igual assim, você está montando um time de futebol na escola e você começa a escolher as pessoas e o último, que é o mais ruinzinho, fica no final. Então, aconteceu com o Tiago, né? Tiago ficou no fim da fila. Mas Lutero, depois, com mais calma, óbvio, ele entendeu qual que era a perspectiva de Tiago em relação à fé e obras. Tanto é que depois ele colocou Tiago novamente no cânon, né, no lugar certinho. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante a gente entender, quando a gente fala de fé e obras, entender tanto a questão de Paulo quanto a questão de Tiago, para não trazer nenhuma confusão, né? Paulo, ele está focado, quando você lê Romanos, por exemplo, Efésios, ele está focado na causa da salvação. Então, qual que é a causa da salvação? É a fé. E Tiago, ele está focado na consequência da salvação, né, que são as obras. Paulo e Tiago, eles se complementam. Se você lê Paulo primeiro, depois lê Tiago, é mais ou menos isso, eles se complementam, né? É como se Paulo estivesse respondendo a seguinte pergunta para vocês: como a salvação é recebida? Aí Paulo responde: pela fé. E é como se Tiago, nessa carta, estivesse respondendo para nós: como essa fé verdadeira é reconhecida? Pelas obras, né? João Calvino dizia: só a fé justifica, mas a fé que justifica não está só. Então, só a fé justifica, mas a fé que justifica não está só. Então é importante a gente, antes de começar o texto, entender essa perspectiva de Tiago em relação às obras e à fé, para a gente não achar que a salvação depende de obras. Não, irmãos, nós não fazemos nada para ser salvo, né? A salvação é somente pela graça, mediante a fé em Cristo. As obras são somente a evidência da salvação. E é isso que Tiago vai trazer para nós no texto de hoje. Então, o título da mensagem é: a sua fé está viva ou morta? Interrogação. Eu não sei ainda. Se você também não sabe, eu convido vocês, então, agora, através dessa passagem, vocês descobrirem junto comigo, né, se a sua fé está viva ou morta, ou se ela está morrendo, ou se ela está renascendo. Então, vamos à passagem de hoje. Versículo 14. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé e não a demonstrarem por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? É uma pergunta retórica que Tiago está fazendo, né, para reforçar essa questão da fé e das obras. Versículo 15. Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem: até logo, tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, mas não derem alimento nem roupa, que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Então Tiago traz aqui um exemplo, né, de um irmão. Lembrando,
são judeus, cristãos judeus que estavam dispersos pela região. Então ele traz o exemplo de um irmão que está necessitado de comida e roupa. Lembrando, comida e roupa são necessidades básicas, né, para a sobrevivência. Ainda mais naquela região que o frio à noite é intenso e de dia o calor também é muito forte. Então, Tiago usa justamente esse exemplo. Por quê? Através desse exemplo, ele vai trazer algumas características de uma fé morta. Tá? A primeira característica, a fé morta, ela é somente intelectual. A fé intelectual é aquela que está na nossa mente, né? Ela crê na palavra de Deus, mas ela não é transformada. Ela entende racionalmente a salvação, ela entende Deus, entende a obra de Cristo, ela entende tudo que você aprende, mas o seu coração não foi transformado. Ficou somente no seu intelecto. Tinha um panfleto de uma igreja, um folheto muito antigo que dizia o seguinte, eu achei esse título muito interessante. Ele dizia assim, errou o céu por 45 centímetros. Eu pensei, não, mas como assim? Como você erra o céu por 45 centímetros? O céu é tão grande, né? Por que ele falava que você errou o céu por 45 centímetros? Esse folheto, ele alertava justamente as pessoas, nós, que se apresentam como cristão, o conhecimento acerca de Deus, ela só está na nossa mente, só está no nosso intelecto. Ela só está aqui na cabeça. Ela não está no nosso coração. E a distância entre a mente e o coração é de mais ou menos 45 centímetros. Então, essa distância pode fazer a gente errar a porta do céu por 45 centímetros. Então, a fé intelectual é aquela fé morta porque ela só crê em Cristo, mas a nossa vida não é transformada. A nossa vida não mudou. A verdade chegou na nossa mente, mas não chegou até o nosso coração. 45 centímetros. Uma outra característica dessa passagem, uma fé morta é uma fé divorciada da misericórdia. Podemos ver aqui, né, o verso 15. Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem. Tiago fala o seguinte aqui, uma fé morta é você chegar para o irmão, vamos imaginar que chega o irmão aqui na igreja e fala, eu estou com fome e eu estou com frio. Você vira e fala assim, vem aqui que eu vou orar por você. Você chama a pessoa e fala, eu vou orar por você. E você começa a orar, você ora por ela. Você impõe mão. Você usa palavras, assim, magníficas na sua oração. Você faz aquela oração fervorosa para aquele irmão que está com frio e com fome. Você pode até falar que Deus possa estar te alimentando, que o Espírito Santo de Deus possa estar te aquecendo. Mas só falar isso não adianta, porque a pessoa vai sair da igreja com frio e com fome. Uma fé morta, ela é divorciada da misericórdia. Nós não podemos ter essa fé morta, não podemos ver alguém que passa por necessidade e a gente não colocar, nesse exemplo, a mão no bolso ou abrir o armário e ajudar quem precisa. É isso que Tiago está falando para os judeus daquela época. Está falando para nós. Ele fala, em que isso ajuda? Você diz que tem fé, você tem um discurso de fé, tem uma oração de fé, mas a sua fé ela não está na ponta dos dedos, ela não está em ação, ela está morta. Não adianta
nós dizermos que temos fé, mas nós não termos ação, não temos esse sentimento de misericórdia com o próximo. A fé morta é uma fé incompleta, como eu falei na introdução, né? A fé e obras caminham juntas. Fé e obras, elas se completam. Lembrando sempre, nós somos salvos pela fé, não pelas obras. Em nenhum momento, como eu falei, cooperamos para a nossa salvação. Em nenhum momento o que a gente faz aqui vai fazer Deus olhar de um modo diferente para você. Você pode estar distribuindo 10.000 cestas básicas. Deus não vai olhar lá de cima e falar, ó, esse aí é bom. Não. Ele não vai olhar de cima e falar, ó, ele merece salvação, está ajudando. Não. A gente não coopera para Deus na nossa salvação. É somente pela fé. Mas a fé precisa refletir em obras. Vendo essa introdução, eu lembrei justamente da passagem que está em Lucas 10, do bom samaritano, né? Daquele homem que estava caído na estrada que levava para Jericó. E por ele passaram o levita e o sacerdote. E não ajudaram. Vejam que a característica dos dois foi uma fé intelectual, porque eles tinham conhecimento de Deus, eles entendiam sobre Deus, entendiam que deviam ajudar o próximo, porque isso já era ensinado para eles, mas eles passaram por aquele cara, deixaram ele caído no chão. Eles tinham uma fé intelectual, mas eles não tinham misericórdia. Eles tinham uma fé intelectual, não tinham misericórdia, e eles não fizeram as obras junto com a fé. Por isso que eu lembrei dessa passagem. E o interessante é que quem ajuda é o samaritano, e a pessoa que pergunta para Jesus, né, quem é o meu próximo? Jesus termina dizendo, para ele fazer o mesmo que o samaritano fez, tenha misericórdia. E Jesus fala assim no final para essa pessoa, vá e faça o mesmo. Então, o que Tiago está falando aqui para nós, Jesus também falou, vá e faça o mesmo. Tenha misericórdia. Mas uma coisa muito importante, que isso também esse entendimento ela estava muito dentro de mim, que eu queria trazer para vocês. A palavra obras, né, boas obras, eu acho que a maioria aqui entende por ação social e caridade, né? Porque é o que nós vemos geralmente, mas isso deixa nosso entendimento muito limitado. Boas obras na Bíblia, ela não se resume em ajudar o próximo, ela faz parte, mas não é isso. Boas obras na Bíblia é muito mais amplo. É tudo que nós fazemos em obediência à vontade de Deus, que está nas Escrituras. Isso são boas obras. Amar ao próximo, ter misericórdia, ter intimidade com Deus, ouvir a palavra, adorar a Deus, discipular. Isso são boas obras que estão na palavra de Deus. Eu falo isso para a gente não ter esse pensamento limitado também, achando que é só caridade. Senão você vai sair daqui na segunda-feira e vai falar, eu vou fazer caridade porque Tiago falou. Não. Tiago deu um exemplo de boas obras e depois ele vai dar mais 2 exemplos no final. Então isso são boas obras. Tiago continua agora, no verso 18. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras mostrarei a minha fé. O que Tiago faz aqui? Se vocês lerem atentamente, dá licença.
Se vocês lerem atentamente, Tiago, ele parece que está discutindo com uma pessoa. Ele vira e fala, alguém pode me dizer, uma pessoa vem e fala, mas, Tiago, uns têm fé, outros têm obras. Aí Tiago vira e fala, então mostra-me sua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, mostrarei a minha fé. Então, é um estilo, né, literário que Tiago usa, Paulo também usa em algumas cartas, justamente para chamar a atenção assim, de quem está lendo. Porque vocês sabem que se você está num lugar e você começa a ouvir alguém gritar, é briga, é briga. Todo mundo olha, né? Você pode estar fazendo o que quiser. Você pode até estar fazendo sua meditação lá, o seu devocional. Se alguém falar, é briga, você... Né? Então, Tiago usa esse recurso, justamente para chamar a atenção dos judeus, né, daquela época. Né? E por quê? Porque Tiago está falando assim, você me diz que é convertido, é crente, então me mostre através da sua vida, se ela foi transformada. Tiago está argumentando justamente esse ponto, mostrar. Né? Por exemplo, nós estamos aqui, eu não consigo ver a fé de vocês. Né? Eu estou olhando para vocês, mas não tenho um medidor de fé. Não tem. Né? Não existe. Deus sabe como é que está a sua fé, mas eu não sei. E como é que você demonstra? Com as obras, né? Com a sua vida transformada. É como se você visse uma árvore, né? Uma árvore no jardim, e você olha para a árvore, uma árvore bonita. Mas quando você olha para a árvore, você não consegue ver a seiva que está dentro da árvore que alimenta ela, nem a raiz que a sustenta. A única coisa que você vê da árvore é quando ela dá o fruto. O que adianta professarmos a nossa fé se a gente não mostra a nossa fé? Eu fiz um levantamento, a igreja, né, a igreja evangélica cresceu no Brasil assim de uma forma inimaginável. Antes não era assim, hoje qualquer lugar que você esbarra num crente. Você está num ponto de ônibus, inevitavelmente acho que vai ter um cristão lá. Você está no shopping, também. Você está no jogo de futebol, também. Você está, em qualquer lugar vai ter alguém que se diz cristão. Mas eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, a igreja brasileira é um enorme oceano, porque tem muita gente, mas com um palmo de profundidade. Por que a nossa sociedade cheia de cristão, ela não está mudando? Por que ainda existe tanta violência? Corrupção, imoralidade, tanto divórcio dentro da igreja, agressão doméstica, de gente que fala que é cristão. É triste, né? A gente fica triste em ver que muitos estão vivendo uma fé rasa, sem frutos e morta. Esse é o argumento de Tiago contra o seu oponente imaginário. Mostre-me a sua fé sem transformação, sem bom testemunho, sem amor ao próximo, sem compaixão, sem misericórdia, sem santificação, que eu mostrarei a minha fé com boas obras. É isso que Tiago está questionando. E Tiago não para por aí. Tem o round 2 dessa discussão. Verso 19. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez. Você não entende que a fé sem obras é inútil?
Só para contextualizar, como eu expliquei no início, essa carta foi destinada a cristãos judeus, né? E por que Tiago usa essa primeira parte do verso 19? Você diz crer que há um único Deus? Porque essa era a declaração de fé dos judeus daquela época. A gente conhece isso como Shema. E está em Deuteronômio 6,4, que diz: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Então, os judeus declaravam essa confissão de fé. Eles já falavam, Deus é único. Há um único Deus e Ele é único. E Tiago fala, você diz crer que há um único Deus? Ótimo, parabéns. Até os demônios creem nisso. E mais, além de crer, eles tremem. Eles tremem diante de Deus porque eles sabem que virá um julgamento, que eles terão que comparecer diante de Cristo e eles não serão salvos. O que Deus está trazendo aqui para nós essa manhã é: você crê que há um Deus? Você sente emoção? Você treme entendendo que há um Deus? Ok. Mas é mais do que isso, porque senão a sua fé vai ser como a fé dos demônios. É uma palavra dura de a gente ouvir. Mas Tiago realmente pega pesado. Né? É só porrada. A minha esposa fala que esse tipo de mensagem é um abraço forte de Deus, né? Aquela correção assim, forte, mas com amor. E que essa palavra de exortação, ela vale para mim também. Porque eu preciso mudar muito. Né? Eu preciso ver a minha fé, se ela é viva ou é morta. E Tiago continua, agora batendo um pouco menos, né? Ele vai falar agora características de uma fé viva. Como nós sabemos que a nossa fé está viva? Aí para isso Tiago usa dois exemplos, né? Ele volta ao passado e traz dois exemplos do Antigo Testamento. O primeiro exemplo é de Abraão. Abraão, todos conhecem, o pai da fé, amigo de Deus, patriarca, né, Abraão. Ele usa Abraão primeiro para mostrar que uma fé viva é aquela fé que obedece a Deus. Versos 21 a 24. Não se lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas. E assim, as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Eu acredito que a maioria aqui conhece a história de Abraão. Né? Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, né? Para formar uma nação que iria abençoar todas as outras nações, todas as outras famílias. E Deus havia prometido isso a Abraão, mas Abraão, passado alguns anos, já estava bem velhinho e não tinha filhos, né? E Abraão virou para Deus e falou: Deus, ó, você prometeu, mas nenhum filho, não tenho filho. Deus vira, chama Abraão e fala: conta as estrelas do céu. Essa será a sua descendência. E foi nesse momento, está em Gênesis 15, que Abraão creu no Senhor
e foi considerado justo pela sua fé. Passado alguns anos, nasceu Isaac, o filho da promessa, e um tempo depois, Deus volta de novo para Abraão. Ô Abraão, então, sabe o seu filho? O seu único filho que você tanto ama? Sacrifica ele para mim. Abraão, com fé, levou o filho para o sacrifício. Quando ele estava para sacrificar, Deus pediu para ele parar. Então, resumindo, essa é a história de Abraão. Porque o que Tiago traz aqui, relembrando os judeus dessa história, né? Abraão, né? Ele demonstrou a sua fé quando obedeceu a Deus ao aceitar sacrificar o seu filho. Mas lembrem-se que foi pela fé que Abraão foi justificado diante de Deus, em Gênesis 15. E em Gênesis 22, que vem depois de 15, pelas obras ele demonstrou a sua fé em Deus diante dos homens. É isso que Tiago está trazendo. Abraão demonstrou a sua fé em Deus diante dos homens pelas obras. Nesse caso, uma obra de obediência. Uma obra de obediência a Deus. Então, a fé do patriarca Abraão foi demonstrada por obras de obediência. Um segundo exemplo que Tiago traz agora é de Raabe, né? Ele mostra que uma fé viva conduz a uma ação. Verso 25. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Eu também imagino que aqui a maioria conheça a história de Raabe, né? Ela é aquela prostituta que escondeu os espias, né, de Josué. Josué estava para invadir Jericó e ele queria colher informações, então ele mandou os espias. Mas o rei ficou sabendo, chamou a rota e falou, pega eles. Eles foram se esconder lá na casa de Raabe. E Raabe, arriscando a vida dela, escondeu os espias. Raabe, ela ouviu falar de Deus através das pessoas que passavam pela casinha dela, né? Ela ouviu falar que Deus abriu o Mar Vermelho, ouviu falar que o Deus de Israel trouxe juízo aos egípcios e aos falsos deuses. Isso fez ela acreditar em Deus. Essas histórias fez com que Raabe acreditasse em Deus. Tanto é que ela declarou em Josué 2:11 aos espias: pois o Senhor seu Deus é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Essa foi a declaração de fé de Raabe. Mas ela creu em Deus, só que a fé dela não estava sozinha, foi acompanhada por uma ação. Mesmo arriscando a vida dela, ela escondeu os espias. Então, a fé de Raabe gerou uma ação. Assim como a fé de Abraão foi por obediência. Agora, você se pergunta, não, mas por que Tiago usou esses dois exemplos, né, tão diferentes, né? Realmente, se a gente vê o currículo dos dois, é mais ou menos assim. Abraão, pai da fé, amigo de Deus, patriarca da nação de Israel. Raabe, prostituta, cananita, pagã e simples moradora de Jericó que está prestes para ser invadida. São pessoas de dois extremos, mas que Tiago usa de exemplo por quê? Porque ele fala assim, tanto faz a sua fé ser do nível de Abraão, ou alguém que mal conheceu a Deus como Raabe. Tanto faz. Provavelmente nós estamos no meio, né, entre Abraão e Raabe. Tiago está falando o seguinte,
independente do nível da sua fé, se a sua fé não tiver obras, ela é morta. E o último versículo, o versículo 26, ele diz assim: assim como o corpo sem fôlego está morto, também uma fé sem obras está morta. Um corpo sem espírito, sem respirar, Tiago aqui compara a uma fé que está morta. Como está a nossa fé? Eu perguntei no início, a sua fé está viva ou morta? Como está a sua fé? Lembra, não é a nossa fé que vai nos salvar. Não são as nossas obras. Mas nós somos salvos pela graça de Deus, por Jesus. Só que essa salvação, ela tem que resultar em alguma coisa. Nós não podemos ser salvos pela graça de Deus e isso não transformar as nossas vidas. Se a nossa vida não fizer diferença para o próximo, na nossa família, no nosso convívio. É isso que Tiago está trazendo, quando a gente analisa se a nossa fé está viva ou morta. A sua salvação resultou em o quê? Qual foi o fruto da sua salvação? Tim Keller diz assim: somos salvos unicamente pela fé, mas não uma fé que permanece isolada. A fé verdadeira sempre produz vida transformada. Vou ler novamente. Somos salvos unicamente pela fé, mas não uma fé que permanece isolada. A fé verdadeira sempre produz vida transformada. Eu queria chamar agora o pessoal do louvor. E eu queria que vocês estivessem refletindo nessa manhã. Como está a sua fé? Faz um autoexame. Paulo nos orienta a fazer esse autoexame. Em 2 Coríntios 13:5 ele diz: examinem-se a si mesmo, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Lembrando, uma fé morta é uma fé somente intelectual. É uma fé divorciada da misericórdia. É uma fé separada das boas obras. É uma fé semelhante aos demônios. Mas uma fé viva, ela é obediente como o exemplo de Abraão. Ela leva uma ação como o exemplo de Raabe. Nós precisamos entender que a graça de Deus, ela não é barata. Não. A graça de Deus saiu caro. Muito caro. Muito caro para você estar aqui essa manhã. Se você realmente crê que Cristo é Filho de Deus, que Ele sendo inocente morreu por você, se essa é a sua fé, se você acredita que Ele sofreu na cruz por você, se essa é a sua fé, não deixe ela se tornar uma fé morta. Não deixe ela morrer. Chega uma hora que nós temos que refletir e
Sabe, Deus tem que realmente chacoalhar, como Ele chacoalhou a minha vida. Ele falou: Edson, chega de ficar ouvindo pregações e não viver o que você aprendeu. Chega de cantar louvores e não viver o que você canta. Tenha uma fé viva. Examine-se a si mesmo, deixe o Espírito Santo examinar você. Pode ser que a sua fé esteja morrendo, pode ser que a sua fé esteja quase na UTI, mas tem alguém que pode trazer a sua fé de volta, pode deixar a sua fé viva novamente, para você fazer diferença nesse mundo caído, para você fazer diferença na sociedade, diferença onde você trabalha, onde você estuda. Tenha uma fé viva, que resulte em obras para glorificar a Deus. Mas, atenção, antes de Deus fazer uma grande obra na sua vida, Ele fará uma grande obra em você. Com essa canção que nós vamos cantar agora, faça como se fosse uma oração. Peça para Deus estar renovando essa sua fé, renovando a sua vida. Que seja uma canção que realmente você peça para Deus: Deus, Jesus, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, Nós precisamos ser mudados por Jesus. porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Peça para Deus estar Tudo que há realmente mudando a dentro sua vida. do meu coração Que Ele possa estar trazendo uma fé viva para você. necessita mais de ti. Tenha uma fé viva para refletir o amor de Deus. Tudo que há dentro de mim Reconheça que você precisa ser mudada por Deus. necessita ser mudado, Senhor. Que Deus nesta manhã possa estar Porque realmente tudo que há trazendo uma renovação para a nossa fé. meu coração Para que nós possamos ter uma fé viva. necessita mais de ti. Necessita mais de ti.
Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque pelo Teu imenso amor nós podemos estar aqui nesta manhã. Obrigado porque foi através do sacrifício do Seu Filho Jesus que nós temos a salvação. Não é por obras, para que ninguém se glorie, é somente pela fé. Mas a fé, ela tem que resultar em obras. E nós reconhecemos que nós precisamos de uma fé viva, de uma fé que obedece ao Senhor, de uma fé que ouve os seus mandamentos, de uma fé que ouve Jesus dizendo: vai e faça o mesmo, de uma fé que faça a nossa vida mudar, ser transformada. Só conseguimos mudar, Senhor, a nossa vida através de Ti, através do Teu Espírito Santo. Não é através do nosso braço, não é através das nossas forças. Somente através de Ti, Senhor. Deus, possamos estar fazendo diferença onde nós pisamos, onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, na nossa família. Usa-nos, Senhor, para a Tua obra. Para a Tua obra e somente para glorificar o Teu nome, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra nesta manhã. Obrigado, Deus, por esse abraço tão apertado. Obrigado, Pai, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. Gostaria de chamar agora o pastor Luiz.